Agora você ouve, vê e segue no rádio, na internet, no celular e no YouTube e faz junto com a gente mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Deus abençoe os lixeiros e as varredeiras e os operários que sujam as mãos, e o limpador de bueiros e as lavadeiras e quem se suja de graxa e sabão. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus abençoe os banqueiros e os fazendeiros e os comerciantes e os industriais, e os ilumine também para que não explorem, nem especulem, nem ganhem demais. Muito bem, boa tarde a todos. Está começando o nosso programa A Hora do Trabalhador desta quarta-feira, 12 de abril de 2017. Muito obrigado a você que acompanha o nosso programa de segunda a sexta entre 5h30 e 6 horas da tarde, no sábado entre 11 horas e meio-dia e meia. Nosso programa é patrocinado pela União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, a USTL, que agrupa 12 sindicatos de trabalhadores aqui de Limeira e região, e também a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, e faz esse programa, não é? Patrocina e produz esse programa junto com a MB Comunicando, empresa de comunicação, que trata aqui da produção, os assuntos que são tratados, tudo que é comentado. E a melhor maneira de você falar conosco, interagir, mandar sua sugestão, mandar sua pergunta é através do Facebook. Tem o Facebook do nosso programa, basta você digitar Programa Hora do Trabalhador no Facebook e você vai encontrar nossa página com 1.063 curtidas nesse momento. O pessoal aí que acompanha, que segue bastante a página, interage, muito obrigado a você que é frequente, você que é frequentador da nossa página e divulgador do nosso programa. Temos também a página da USTL no Facebook, o USTL, você digita lá e vai ver tudo que a gente coloca, todos os nossos trabalhos, tudo que a gente pensa, tudo que a gente desenvolve, tá bom? E o programa de rádio, né, é a melhor maneira de você saber sobre as categorias que compõem a USTL, sobre as discussões que estão acontecendo a respeito do mundo do trabalho, dos direitos do trabalhador, a reforma trabalhista, né? A reforma previdenciária que está sendo tão divulgada, tão discutida, tão debatida. Nós temos falado bastante aqui no programa, o que isso pode acarretar para o trabalhador. E no dia 28 temos aí essa nossa greve geral em todo o Brasil, né? As categorias se mobilizando individualmente, as centrais sindicais trabalhando para que no dia 28 a gente tenha uma grande mobilização social, nacional, né? Que chame a atenção dos nossos nobres deputados federais, senadores do nosso Congresso, do nosso presidente da República, Michel Temer, que é o autor do pacote de maldades que tira direitos do trabalhador, direitos conquistados há mais de 50 anos e estão querendo tirar esses direitos, né? E também essa reforma da Previdência aí que vai fazer simplesmente com que pequeníssima parte da população consiga se aposentar a partir de agora. Nós vamos falar um pouco sobre isso no nosso programa de hoje, né? Que está recebendo aqui o nosso nobre advogado, Dr. Moisés Roberto, que é advogado do Sindicato dos Trabalhadores em Bares, Restaurantes e Similares aqui de Limeira, um sindicato que faz um trabalho maravilhoso na cidade, faz um trabalho muito bonito aí no atendimento a essa categoria e que também sempre está aqui no nosso programa para falar sobre os mais diversos assuntos. Queria dizer duas coisas inicialmente. Bom, primeiro, boa tarde, doutor Moisés, tudo bem? Boa tarde, é com muita satisfação, caros ouvintes e telespectadores, que aqui estamos para cumprimentar você que está nos ouvindo
nesse importante meio de divulgação desse programa de divulgação dos direitos dos trabalhadores, não só de Limeira, de toda a região, e hoje, especialmente, representando o sindicato dos empregados de bares, restaurantes, hotéis, lanchonetes, bares e similares, não só de Limeira, como região Cordeirópolis, Iracemápolis e Araras. Muito bom. O doutor Moisés falou aqui nessa boa tarde, né, os ouvintes e os telespectadores, porque nós estamos também na internet, né, você pode assistir ao nosso programa no educadoram.com.br, nas plataformas digitais da Rádio Educadora, 1020 AM Limeira para a região, para todo mundo, porque estamos também na internet, tá bom? Ontem recebemos aqui o presidente da USTL, também presidente do Sindicato dos Condutores, né, o nosso querido Benedito Barbosa, esteve aqui e falou sobre a greve do dia 28. Só quero reforçar aqui para você, trabalhador, ficar atento às nossas páginas no Facebook, ao nosso site também, porque nós vamos falar aí todos os passos do que deve acontecer aqui em Limeira no que diz respeito à greve, né? E também ontem aqui o presidente da USTL falou sobre a questão aí do transporte coletivo da cidade, né? Falou inclusive da responsabilidade caso realmente pare, e agora há pouco no programa aí do Carlos Gomide nós ficamos sabendo que pode já parar no sábado o transporte coletivo na cidade de Limeira. O Dito Barbosa disse aqui ontem no programa que se parar o transporte coletivo, a responsabilidade é do executivo, do prefeito Mário Bution, né? E a USTL vai se posicionar firmemente, né, se isso realmente acontecer, porque os trabalhadores serão os prejudicados, né? A inoperância do poder público, a falta de agilidade, de visão e de trabalho aí, né? Nesse sentido, não pode prejudicar o trabalhador. Não foi feita a licitação, que era para ter sido feita no começo do ano, pelo prefeito. Inclusive, isso está na cartilha da USTL, que o então candidato Mário Bution assinou lá em setembro do ano passado, né? Estava lá para fazer a licitação. Nos debates que aconteceram, o prefeito falou da caixa preta, do transporte coletivo e tudo, e aí deixou para o final do contrato da Limeirense. Temos uma licitação feita no Correrio, temos uma empresa que a gente não sabe se vai ter essa capacidade de atendimento do que precisa a cidade. E motorista, vamos ter? Né? A USTL não quer que o trabalhador seja prejudicado sem os ônibus. Quem paga o transporte é o trabalhador, a população. O gestor público não está fazendo a gestão adequada e o trabalhador não pode ser prejudicado. É isso que você acha, Moisés, doutor Moisés? Não tem dúvida nenhuma. O trabalhador é a parte fraca desse liame ocorrendo para prejuízo de todos os trabalhadores. Eu fico impressionado em ver que um assunto de suma importância, porque envolve todos os trabalhadores de todas as categorias da cidade, e a cidade cresceu muito, e é importantíssimo que já se tivesse tomado alguma medida para resolver esse problema, não deixando numa situação que deixa dúvida aos empregados. Certamente essa greve vai trazer consequências inevitáveis e desagradáveis para todos. Não tenha dúvida, né? Nós estamos numa situação difícil, porque caso a empresa chegue aí, não é? Caso a empresa chegue, de fato, teremos motorista para operar. O motorista da Limeirense não vai conseguir trabalhar em outra empresa sem ter se desligado da Limeirense, que é uma situação complexa que envolve aí um trabalho que deveria ter sido feito, pensado antes. A USTL está preocupada. A USTL representa hoje cerca de 80% da massa trabalhadora da cidade de Limeira e está muito preocupada com a questão da possível paralisação, da iminente paralisação, acho que a gente pode dizer, do transporte coletivo na cidade, tá bom? Nós vamos falar sobre isso, é claro, nos próximos programas aí, vamos acompanhar isso de perto, estamos acompanhando. E também, né, no sábado, no nosso programa de sábado, entre 11 e meio de meia, teremos aí uma realidade bastante palpável, né, do que a gente está na iminência de conferir. Vamos ver como vai
rolar tudo isso. Mas o doutor Moisés Roberto é advogado lá, como nós dissemos, né, do Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Similares, e vai falar um pouquinho aqui conosco sobre a sua categoria, vai falar também um pouco aqui conosco sobre algumas novidades que estão sendo ventiladas. O pessoal está com muita dúvida, nós já falamos sobre isso aqui no programa, mas é sempre bom esclarecer, inclusive, por conta da audiência rotativa, né, doutor Moisés? Vamos falar primeiro, doutor, como é que está a categoria hoje nesse momento de crise? A crise está mais branda, está melhorando, né? A gente vê os indicadores e tudo, mas como é que está para o setor? Dá para sentir que as dificuldades, elas graçam em todos os setores, e no nosso não poderia ser diferente. Se o trabalhador hoje perde o seu emprego, ele perde a capacidade de poder gastar no comércio de Limeira, refletindo então nos gastos em hotéis, restaurantes, bares e similares. Enfim, é lamentável o que nós estamos presenciando, tudo por culpa de uma administração irresponsável em todos os setores que graçam esse país. Como é do conhecimento amplo, mudanças novas estão prestes a serem definitivamente aprovadas e sancionadas. Mudanças que colocam em risco direitos adquiridos ao longo do tempo por toda a classe trabalhadora, à custa de indescritíveis sacrifícios. Pois é. E dentre essas mudanças, essas inovações, destaca-se, como é do conhecimento de todos, a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. E nós queremos alertar a toda a classe trabalhadora que essas mudanças de uma envergadura tal, desse alcance, elas não poderiam ser tomadas de uma forma tão precária como vem sendo tratada, pois é mistério que seja exigido maiores estudos, com uma participação mais imperiosa de toda a classe, de todos os órgãos que envolvem os interesses dos trabalhadores. Inclusive juízes, promotores, sindicatos, não podem ficar alheios. E o próprio trabalhador, né, doutor Moisés? Isso, e os sindicatos, então, devem estar atentos para que a participação dos trabalhadores ocorra de verdade. Pois é, a gente fala aqui sempre do envolvimento, né? O doutor Moisés está destacando a importância que devia, né? A gente está até vendo, nesse caso, nesse momento, até uma mobilização maior. Mas os sindicatos, o Ministério do Trabalho, todo mundo mais envolvido na discussão dessas mudanças, que são mudanças que afetam profundamente. Não agora, tem gente que está falando assim, depois muda de novo, eu não vou me preocupar, eu já estou aposentado, meu filho é novo, tem vigor, vai trabalhar bastante ainda. Não, é o futuro dos seus filhos, é o futuro do país que está sendo aí colocado em risco, né? Mas o envolvimento tem que ser também, né, doutor Moisés, do trabalhador. O trabalhador se envolve às vezes com tanta coisa, eu sempre falo aqui, parece que o pessoal acha que eu não gosto. Não é que eu não gosto de futebol, por exemplo, mas o pessoal dedica tanto tempo a discutir futebol, discutir isso, aquilo, né? O pessoal tem a sua religião e vai tanto lá e reza tanto e tal, não sei o quê. Dedicar um pouquinho para discutir a questão política, né? Participar do sindicato, participar das discussões que envolvem o seu futuro, o futuro do seu filho, o futuro do país, tem que estar na pauta, né? Tem que estar lá na sua agenda, né? Sem dúvida. Tem que procurar conhecer os seus direitos, por isso estar atento àquilo que o sindicato possa orientar, para que ele possa participar de toda as atividades que são desenvolvidas para a regularização e determinação dessas mudanças que, ao nosso ver, estão sendo colocadas ou pretendidas a colocar goela abaixo. E não sabe-se a certeza que essas mudanças possam traduzir futuramente. Pois é. No que diz respeito a direitos básicos, nós destacamos, por exemplo, estão aí veiculando mudanças de jornadas de trabalho. O trabalhador sabe que faz 44 horas normais, geralmente 8 horas por dia.
Outra mudança também é a descaracterização de intervalos para refeições. Estão querendo alterar ou diminuir, sabendo-se que os intervalos, eles foram constituídos não só aqui no país, mas através de estudos e determinação da Organização Internacional do Trabalho, sabendo-se que o intervalo, ele representa a higiene de saúde. E qualquer alteração que venha a ser tomada, ela pode trazer prejuízos à saúde do trabalhador. Tal qual as férias também são consideradas higienes de saúde. Então, garantia de remuneração compatível com a atividade. E agora também está se falando muito em mudança no tempo parcial, porque o tempo parcial já não é uma lei de agora, é uma lei já até certamente antiga, de 1709, Puxa vida. Mas 1998 foi instituído já o tempo parcial, mas foi feito justamente prevendo para não ocorrer demissões. O tempo parcial, ele tem um limite de 25 horas, porque o que passar disso é uma forma de descaracterização desse tipo de trabalho que vai atender a uma determinada classe e não estragar aquilo que já existe, que é a forma normal de trabalho que todo empregado conhece e exerce ao longo do tempo. Eu estava ouvindo ontem, não sei se eu ouvi errado, não sei se é isso mesmo, né? Mas estão falando em flexibilização da jornada de trabalho e também do horário de refeição, né? Que vai fazer com que o trabalhador possa trabalhar 12 horas num dia com 20 minutos de refeição, quer dizer... Absurdo. Completamente absurda essa atitude, esse propósito, esse malefício ao trabalhador. Para começar, 8 horas é o trabalho normal, que dá equilíbrio para o empregado exercer as suas atividades com segurança, com produtividade que atenda aos interesses do próprio patrão, e não a alteração que vem trazer cansaço, quem sabe produzindo até mais ocorrências negativas, né? Como acidentes de trabalho, pelo exercício de horário além daquilo que a norma geral de trabalho é reconhecida como 8 horas. Pois é. Então, nós estamos atentos a essas mudanças todas, nós estamos convocando você, trabalhador, né? Os sindicatos estão envolvidos, a partir da semana que vem uma movimentação mais intensa, para que no dia 28 nós consigamos aí fazer uma paralisação que vá sensibilizar todo o Congresso, sensibilizar os líderes, né? A gente vê aí senadores hoje nessa nova delação da Lava Jato, a gente vê a gente até de Limeira citada, a gente vê aí deputados, a gente vê ministros, né? E são essas pessoas que representam a gente. E aí o trabalhador fica como? O trabalhador, se não arregaçar as mangas, acreditar no sindicato, participar do sindicato, associar ao seu sindicato e sair à luta, não vai conseguir nada. É momento de lutar, tá bom? Falando em luta, doutor Moisés Roberto, advogado do Sindicato de Empregados em bares, restaurantes e similares, tem aí uma grande conquista para a categoria, né? Que é a incorporação da gorjeta ao salário, a gorjeta do garçom ali do bar, restaurante e tal. Agora ela vai ser incorporada, já é de certa forma incorporada, mas nós temos uma lei que está aguardando sanção do nosso grande presidente Temer, para que melhore essa condição. Nós já falamos sobre isso aqui, mas a gente tem que reforçar, porque não está valendo ainda integralmente esse texto. Ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Sabe que é através de uma PL antiga que já é existente, é a PL 252 de 2007. Só agora é que ela foi aprovada pela Câmara e está seguindo para a sanção do presidente. A lei das gorjetas é antiga, já consta da CLT. No artigo 457 já é previsto a concessão desse direito que deve ser incorporado àquilo que o trabalhador ganha. A propósito, gostaria até de perguntar, você sabe a diferença entre salário e remuneração?
Boa pergunta. Qual a diferença entre salário e remuneração? Salário é o piso. É aquilo que você vai receber. É aquilo que está lá determinado na sua carteira profissional, salário, seja por hora. Agora, quando você ganha. Agora, a remuneração é a soma do salário com gorjeta. Gorjeta, benefício, de repente, uma hora extra, né? E, logicamente, é que as gorjetas, elas são devidas há muito tempo, integram a remuneração e ela tem reflexo, porque ela deve constar do olerite lá, a gorjeta que ele recebeu, e ele vai ter reflexo no pagamento de férias, no recolhimento de fundo de garantia e no 13º. Esses 3 itens, eles são agraciados com o recebimento das gorjetas, eles integram esses direitos. Mas é bom esclarecer que elas, quando vai se tratar de aviso prévio, hora extra, DSR e adicional noturno, a gorjeta, ela não favorece esses itens, né? Mas é bom esclarecer o seguinte, que de acordo com o artigo 457, a gorjeta é todo aquele adicional que é pago pelo cliente na hora de verificar a sua conta, que consta da nota como taxa de serviço. E desde a sua criação, ela pertence ao empregado. Deveria integrar os seus direitos. A gente sabe que não é bem assim, mas, né? Agora, essa aprovação feita pela Câmara dos Deputados, ela vem com uma alteração. Não é como era lá, como consta na CLT. Porque parte desse valor pago pelo cliente vai servir para pagar previdência e outras coisas do empregado. Certo. A gorjeta não vai ficar totalmente para o empregado. Parte vai constar no Lolite, vai ficar para configurar a sua remuneração, integrando o seu salário e mais essa gorjeta recebida. O lado bom é que essa parte que vai ser integrada ao seu salário vai ter um reflexo também no seu 13º, nas suas férias. Férias, fundo de garantia e 13º. Férias, fundo de garantia e 13º. Quer dizer, perde-se um pouquinho de um lado, mas ganha-se do outro e também regulamenta uma coisa que hoje a gente sabe. Não é todo mundo que faz isso, mas tem alguns patrões, alguns proprietários de bares, restaurantes, similares e tudo, que deveria repassar o 100% da gorjeta e se apropriam numa parte desse dinheiro. Como taxa de serviço. Simplesmente. Pois é. Olha só, o nosso querido presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Limeira e região, Arthur Bueno de Camargo Júnior, manda um abraço para a gente aqui, também para o senhor, doutor Moisés, e ele diz que essa coisa da paralisação e do transporte coletivo na cidade, nós destacamos bastante aqui que os trabalhadores serão prejudicados, mas ele está dizendo aqui uma coisa importante, que as empresas também serão prejudicadas, né? Como é que fica a empresa que abre aí para trabalhar e o trabalhador não chega porque o ônibus não funcionou, né? Então, é um bom ponto. Obrigado, Júnior, aí pelo seu destaque, aí pela sua participação. O Júnior está sempre ligado aqui, sempre participando também do nosso programa. Muito atento, né? Muito atento, sempre muito atento. Participante mesmo. Doutor Moisés, o nosso trabalhador aí do seu setor, né, do setor de bares, restaurantes e similares, que quiser mais informações a respeito disso. A gente sabe que essa lei está esperando sanção para ser regulamentada e está valendo, né? E tem muita gente procurando vocês, inclusive escritórios, né, que fazem contabilidade. Procurando orientação de como proceder, né? Como é que faz? Como é que procede quem quiser mais informações? Bom, porém, o que existe de gorjeta é o que já está prescrito na CLT, artigo 457. É válido e deve ser respeitado. Esses direitos que nós citamos, eles devem ser levados em conta. Agora, essa diferença de percentuais a serem divididos, isso ainda não está definido. Não há como a gente passar ao conhecimento de algo que ainda não está claro e nem definido pela própria lei. Muito bem. Inclusive, convém destacar que essa diferença, essa divisão
ela vai ser apreciada pelos sindicatos das categorias que, logicamente, nos acordos coletivos estabelecerão os índices que serão do patrão e dos índices do empregado. Muito bem. O pessoal que quiser procurar, pode procurar lá vocês também, o sindicato, né, aqui, que fica... Na Rua Tiradentes, 295, Sala 3. Estaremos lá para atendê-los, tanto eu, Moisés Roberto, como o doutor Aparecido de Assis, advogado, que tem feito as homologações e que está bem enfronhado, está bem esclarecido sobre todos os assuntos e poderá resolver todas as soluções de dúvidas que vierem ser arguidas. E nós aproveitamos para dar um alô ao presidente do sindicato, em conhecimento de todos, que é o Divaldo Savassi, que tem imenso prazer de poder retribuir a todos os associados aquilo que ele espera como pessoa interessada pelo desenvolvimento das ações sindicais que revertem em favor dos empregados. O setor aí, né, doutor Moisés, tem aí muitos trabalhadores, aqui é a cidade de Limeira e as cidades que compõem aí a sua região, Araras, Cordeirópolis e Iracemápolis, né? Isso. Tem uma base bastante grande, né? Vocês fazem um atendimento bastante importante, bastante grande, uma base que é muito unida também, né? Nós aproveitamos para informar ainda, para maior facilidade daqueles que se interessam em conhecer o sindicato, repetindo, que fica na Rua Tiradentes, 295, Sala 3, telefone 3441-4431. Fica em frente à Marabras, no edifício São Jorge. É fácil a sua localização no centro da cidade, acessível a todos quantos têm interesse em solucionar seus problemas da categoria. Muito bem, procure o Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Similares. Procure o seu sindicato, você da sua categoria. O sindicato tem uma vida ali que você pode participar, tem os benefícios, tem os convênios, tem a assistência jurídica, que muitas vezes pode te auxiliar até num problema mais pessoal, um problema mais, né, um problema íntimo. Você está precisando de um advogado, vai correr atrás do advogado. Se você é associado a um sindicato, procure primeiro o sindicato o advogado do seu sindicato, que ele pode te orientar, né? Então, um trabalho muito importante que os sindicatos fazem na representação do trabalhador. Muita gente critica, acha sindicato isso, sindicato aquilo. Esse programa mostra que os sindicatos trabalham de verdade e o Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Similares é um deles e compõe a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Doutor Moisés, esclarecemos ainda que, falando sobre benefícios citados, vocês contam com assistência odontológica. Tem também. Assistência odontológica a favor de todos os empregados. Seguro, né? Seguro de vida. Não é só... Tem gente que quando pensa em seguro, fala, mas não me interessa o seguro de vida, porque eu quero estar vivo, não quero estar... Mas acontece que ninguém sabe o que pode ocorrer amanhã se você, por uma fatalidade, ficar incapacitado para o trabalho e vai receber um seguro compatível para que você atenda aquilo que é necessário para a sua vida mais produtiva, mais interessante. Com certeza. Doutor Moisés Roberto, obrigado. Olha só, nós estamos aqui... A Ivone está mandando um abraço aqui para a gente, dizendo que ouve a gente na cidade de Pedregulho. São Paulo está mandando um abraço, que é um abraço para Ivone. Obrigado, doutor Moisés, até a próxima. Não tem dúvida, estaremos de volta com muito prazer. Muito bem, estamos indo embora agora, vem a Ave Maria no final do programa, mandar um beijo para Raquel Cabral, tá ok? Nós estamos indo embora, amanhã voltamos 5h30 da tarde. Obrigado a sua audiência e até amanhã. Tchau. 1020 AM Educador.